Oi, meus amores! Começando mais um dia aí. E vamos que vamos. Nós paramos aqui na morte de Jorão e Acasias. E a gente tá vendo aí as promessas de Deus se cumprindo. Cada dia que a gente vai lendo, mais a gente vai vendo como que Deus agia sobre essas pessoas, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Por favor, se inscreva no canal para estar recebendo as notificações aí toda vez que eu postar o vídeo. E dê um like se vocês estiverem curtindo aí, para aumentar a divulgação aí, para mais pessoas serem atingidas com a nossa leitura bíblica, a nossa maratona. E nós vamos seguir, vamos ler essa Bíblia de capa a capa, certo? Desculpe aí, às vezes que eu fico falando no meio do vídeo, mas é porque assim, eu gosto de passar pra vocês o que eu sinto e o que eu já aprendi, entendeu? Porque muitas vezes a gente lê e é como se estivesse lendo um livro comum, e não é um livro comum. Aqui dentro tem coisas que estão, estão subentendidos, que muitas vezes a gente passa batido. Por isso que a Bíblia é tão complexa. Outro dia várias pessoas falaram, nossa, eu leio e não entendo nada. Eu falei assim, eu também leio e não entendia nada. Mas foi a minha insistência em aprender, em buscar, querer aprender a palavra do Senhor, que faz com que eu leia agora e consiga ver outras coisas, consiga ter uma visão diferenciada. Mas é através de muita insistência, porque realmente eu lia, parecia que eu estava lendo em grego, não em português. Então, assim, por isso também que eu escolhi esta Bíblia, que ela é totalmente renovada, é uma Bíblia atualizada, com palavras que a gente usa no nosso dia a dia, o que torna, assim, mais fácil o entendimento também. Porque muitas vezes a Bíblia é tão rebuscada, as palavras, que você fala assim, nossa, o que é isso? Né? Que o meu português não atinge essa parte aí. Então, também essa Bíblia tem essa vantagem, que eu acredito que torna, assim, mais fácil a compreensão, além das coisas que estão escritas, assim, subliminarmente, né? Tá bom, meus amores? Vamos lá? Bora? Bora mais uma hora de leitura aí, de devocional? Então, vamos lá. A morte de Jorão e de Acasias. Então, Jeú, filho de Josafá e neto de Nissi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que ele defendeu com todo Israel Ramote de Gileade, contra Azarel, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado de Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azarel, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando. E Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel recebeu a tropa de Jeú percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jezreel e disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? E o rei respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou ao mensageiro e eles não mais... O mensageiro chegou a eles, mas não mais voltando. O rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jezreel respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: o jeito de o chefe da tropa guiar o carro é como de Jeiel, neto de Nissi, dirige como um louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeiel. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeiel, perguntou: você vem em paz, Jeiel? Jeiel respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezebel? Jorão deu meia volta e fugiu gritando para Acasias: traição, Acasias!
Então Jeiel disparou seu arco com toda a força que atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração dele e ele caiu morto. Jeiel disse a Bidkar, seu oficial: pegue o cadáver, jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor preferiu contra Abade, pai dele, quando juntos acampávamos na sua comitiva. Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos. Ontem vi o sangue de Nabote, o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com a certeza farei você pagar por isso nessa mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então pegue o cadáver e jogue-o nessa propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Hagã, mas Jeú o perseguiu, gritando: matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleam. Mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Finalmente, né, nós vamos aqui ver o relato de como que essa mulher que fez tanto mal, achei que ela viveu até muito, viu? Depois das coisas que ela já tinha feito, eu achei que ela até que teve muita vida pela frente, viu? Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezebel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zirim, assassino de seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está ao meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Uau! Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e a sepultem-na. Afinal, ela era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio de seus servos Elia, o Tesbetita. Num terreno em Jezreel, cães devoraram a carne de Jezebel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezebel. Ou seja, mais uma vez a palavra do Senhor se cumprindo aqui. A morte da família de Acabe. Ora viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeiel escreveu uma carta e enviou a Samaria, pois aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos numa cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai e lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como podemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades, os tutores enviaram esta mensagem a Jeiel: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faze o que achares melhor. Então Jeiel escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora. E 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e os enviaram a Jeiel, em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeiel ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeiel saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes.
Foi eu que conspirei contra meu senhor e eu matei. Mas quem matou todos estes, saibam então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio de seu servo Elias. Por meio de seu servo Elias. Então Jeiel matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes, não lhes deixando sobrevivente algum. Mais uma vez, aqui, ó, gente, morreu. Quem morreu junto lá? Que não tinha nada a ver. Seus amigos pessoais. Cuidado com onde vocês se metem. Cuidado com quem vocês andam. Seus amigos pessoais. Os amigos pessoais de Acabe foram na onda do peixe aqui, morreu todo mundo. Depois, Jeiel partiu para Samaria, em Bet-Eked dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias, e estamos vindo visitar os familiares do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Janadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dai-me a mão. Jonadab estendeu a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. Ele disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, e ele os exterminou conforme a palavra do Senhor havia dito a Elias. Jeú também perdoava não, gente. A morte dos ministros de Baal. Tá fazendo um limpa, né? Jeú foi assim, a faxineira do lugar. Ele fez um limpa, literalmente, né? Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o deus Baal o bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoque todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente a fim de exterminar os ministros de Baal. Ou seja, quem não for lá vai morrer, mas Baal sabia que ia morrer de qualquer jeito, né? Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se uniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. Jeú disse aos encarregados das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal, e ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. Eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens ao lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a vida de vocês pela deles. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou os guardas e oficiais: entrem e mantenham todos, não deixe ninguém escapar. E eles os mataram entre e mate todos, não deixe ninguém escapar. E eles os mataram a fio de espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. Uau! Uau, que perfeito isso, gente. Quer dizer, além de tudo isso, a humilhação maior é usar como banheiro, né, o templo de Baal. Assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate,
pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Ah, meu Deus do céu! Eu, Senhor, disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que queria, seus descendentes ocuparam o trono de Israel até a quarta geração. Ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer a de todo o coração as leis do Senhor de Israel, nem se afastar dos pecados de Jeroboão, levar Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bassã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações, estão escritos nos livros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeocás foi seu sucessor. O rei reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. Bom, Deus, por tudo aquilo que ele fez, mas se a gente for olhar, ele fez um pouco porque ele era sanguinário, porque na verdade ele matou tanta gente, não só para Deus, mas para poder dele também, porque senão ele não cultuaria os bezerros depois. Ele não seria infiel dessa forma, né? Deus deu para ele até a quarta geração como para estar reinando, né? Por tudo que ele estava estabelecendo ali, mas também deu para o rei da Síria, também deu para Hazael a conquistar tantas cidades, tantas tribos, né, em cima. Então, ele estava diminuindo Israel por conta do pecado que ainda permanecia, né? Joás escapa de Atalia. Quando Joás, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeoroão, irmão de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e colocou num quarto com a sua ama para escondê-lo de Atalia. Assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiadá mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 dos cairos e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor, com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem do serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de Sur, a terceira na porta que fica atrás de outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias que normalmente não estão de serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posiciona-se ao redor do rei, de armas na mão, matem todo o que se aproximar de suas fileiras, acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado quanto os que estavam saindo, ao sacerdote Joaída. Então ele deu aos líderes os batalhões de 100 nas lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado até o sul, até o lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamou rei, ungindo, e o povo aplaudiu e gritava: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e o povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ele viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou as vestes e gritou: traição, traição!
O sacerdote Joaída ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem a espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos, mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões e 100 cairos. Os guardas e todo o povo e todos juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que Atalaia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Isso é que é colocar responsabilidade numa criança, né? A reparação do templo. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Ou seja, tinha que ser mantido, né, gente? Deus prometeu que ficaria ali a descendência, tinha que ser mantido. Acontecesse o que acontecesse, até uma criança subir ao trono, mas tinha que ser mantido. O nome de sua mãe, Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Joás ofereceu aos sacerdotes. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que vocês não estão fazendo reformas no templo? Não recolheram mais prata com seus tesoureiros, mas deixaram-nas para as reformas? Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar à direita de quem entra no templo. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Havia uma grande quantidade de prata na caixa. O secretário real, o sumo sacerdote, vinham, pesavam a prata, traziam ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim, pagaram aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor e cobriram todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias de aspersão, cornetas e quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Ela era usada como pagamento dos trabalhadores e elas a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas do que pagavam os trabalhadores, pois agia com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e as pratas pelo pecado não eram levados ao templo do Senhor, pois pertenciam aos sacerdotes. Nessa época, Azael, rei da Síria, atacou Gate e o conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias,
rei de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor, e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Ele pagou, né, para não ser atacado. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos do rei de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que os assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Soner. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi seu sucessor. Mesmo ele sendo assassinado pelos oficiais, seu filho Amazias ainda ficou com o trono, certo? Aqui, gente, a gente vê quando começou também as ofertas, né? O que o sacerdote fez, o Joiada, foi colocar lá a caixinha e as pessoas depositavam ali, né? Começou ali, assim, umas ofertas voluntárias para construção, né? E mostrou generosidade das pessoas, né? Porque se as pessoas não fossem generosas, não teriam feito a reforma do templo, né? Isso mostrou muita generosidade por parte das pessoas. O reinado de Jeoacás, rei de Israel. Vamos lá. O que o Jeoacás continua fazendo? No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e do filho de Ben-Hadad. Quer dizer, eles pagavam preço. A Síria foi só tomando conta, né? Então, Jeoacás buscou a favor do Senhor. E este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas montaram em suas casas como Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuam a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 cavalos de guerra de 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzido a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás e seus atos e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. O reinado de Jeoás, rei de Israel. Ai, desculpa, gente. No 37º ano do reinado de Jeoás, rei de Israel, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levava Israel a cometer antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados, Jeroboão se sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros de cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez.
pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ele disse, abra a janela que dá para leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha que é a vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Olha só, esse versículo aqui mostra sobre a insistência. Esse versículo nos ensina a ser insistente naquilo que a gente quer. Entendeu? Se você quer uma coisa, você tem que ir com muito mais vontade. O cara tava lá com a flecha, ele podia ter batido aquela flecha até quebrar a flecha. Não, ele só deu esses 3 golpes. E qual foi o resultado desses 3 golpes? Ele só vencerá a Síria 3 vezes. Não vai vencer totalmente, por causa de não ser insistente, certo? Então, guarde esse versículo sobre insistência, ok? Segunda Reis, nós estamos no capítulo 13, no versículo 19, ok? Então, vamos lá. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Oh my gosh! Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás, mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los da sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades. Quer dizer, cumpriu-se a palavra do Senhor, né? Falou que ele ia vencer 3 vezes se ele tivesse sido persistente enquanto estava com Eliseu, né? E aqui vocês viram que só do homem encostar nos ossos de Eliseu, ele voltou à vida, né? O poder que Eliseu, a unção de Eliseu estava mantida nele até depois da morte, né? Até os ossos de Eliseu tinham poder. Olha como que é forte isso. Um homem de Deus, que a presença de Deus era tão forte sobre ele que até os ossos dele tinham poder. O reinado de Amazias, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Ela fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu precessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Mas os altares não foram derrubados e o povo continuava a oferecer sacrifício e queimar incenso a eles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordena: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 emonitas no vale de Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhes o nome Joquetel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros e Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio
Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem do cedro do Líbano. Dê sua filha em casamento a meu filho, mas um animal selvagem do Líbano veio e o pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa, porque provocar uma desgraça para que provocar uma desgraça que levará você também que levará você e também Judá à ruína. Amazia não quis ouvi-lo e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Então Amazia, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazia, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros de muro da cidade. Desce a porta de Efraim, desde a porta de Efraim até a porta de esquina. E ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e seus atos e suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazia, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazia estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquins, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém junto com seus antepassados na cidade de Davi. Enquanto todo o povo de Judá proclamou rei Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Nossa, os nomes são muito parecidos. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. O reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou. O que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde o Lebo-Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Senhor viu a amargura com que todos os em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. Eles o libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os atos e suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Ramate, que haviam pertencido a Laudite, estão escritos nos registros históricos de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi seu sucessor. O reinado de Azarias, rei de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, filho de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados e o povo continuava a oferecer sacrifício e queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada.
Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. O reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Zacarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como os seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levaram Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias e ele o atacou na frente do povo, assassinou e fez-o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a sua 4ª geração. Então, ali já estava na 4ª geração de Jeú, né? E aí, houve uma conspiração e Zacarias foi assassinado. O reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. E reinou 1 mês em Samaria. Então, Manaém, filho de Gade, filho de Tirza, foi de Tirza a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partido de Tirza, atacou Tifsa e todos que estavam na cidade, seus antecessores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. O reinado de Manaém, rei de Israel, no 30º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levaste Israel a cometer. Então Pul, rei da Assíria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Manaém cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Manaém, todas as suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Manaém descansou com seus antepassados, filho de Pecaías foi o seu sucessor. Vou continuar no próximo vídeo.